Bom dia a todos. Essa é mais uma aula de topografia. As aulas práticas serão administradas no segundo semestre, caso a gente volta ter aulas presenciais. Tudo bem? Essa aula também tem um e-book, vocês podem acessar o e-book, imprimir e acompanhar, se acharem interessante, acompanhar o e-book junto com a aula de vídeo. Hoje nós vamos teremos aula de medição de distâncias. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque apesar que é uma aula bastante teórica, né, mas vai nos ensinar a conhecer os aparelhos de medição juntamente com as medidas. Teremos algumas equações. Naturalmente, não é para se decorar, não se decora essas equações, mas prestem bastante atenção que a medição de distância é fácil. Nós temos dois tipos de medidas para se medir em campo. Uma é direta, quando o instrumento de medida é aplicado diretamente sobre o terreno. Nesse caso, são as trenas ou diastrímetro, e as indiretas, quando a gente determina o valor de distância com o auxílio de cálculo trigonométrico. E as medidas indiretas são a utilização de aparelhos como o aparelho de topografia, o teodolito e a estação e o aparelho de nível. No caso das medidas de distância de forma direta, ela ocorre quando a mesma é determinada a partir da comparação com uma grandeza padrão brevemente estabelecida através de trenas ou de astímetros. E astímetros é aquela, nada mais nada menos que uma própria trena, né? Tá certo? Então, o que é o diastímetro? Todo e qualquer instrumento destinado à medição direta de distância. Né? São trenas, fitas de aço e a corrente do agrimensor, principalmente. Vocês estão vendo à direita aqui é a corrente do agrimensor. Tá? Existe uma observação aqui que os pequenos agricultores utilizam em geral medidas padrão, braça 2,2 metros, para medir os seus terrenos, e 1 metro a tarefa equivale a 625 braças quadradas. Né? Outra medida também são 100 fuzis de 20 centímetros de metal inoxidável, e a cada 5 fuzis temos 1 metro. São coisas interessantes que hoje basicamente quase ninguém se utiliza, né? Mas historicamente é bom a gente ficar sabendo, né? Nós temos a trena de vidro, é um material resistente, produto orgânico, claro que é obtido do próprio vidro por processos especiais, e eles são encontrados com ou sem invólucro ou em forma secular, vocês podem ver do lado direito, e apresentam distensores, que são as manoplas, né, nas suas extremidades. Seu comprimento varia de 20 a 50 metros com invólucro e de 20 a 100 metros sem invólucro, que é o caso aqui de baixo. Né? Nós temos esses dois tipos de trenas, de astímetros aqui no Instituto Federal. Fazendo comparação à trena de lona, ela deforma menos com a temperatura e a tensão, não se deteriora facilmente e é resistente à umidade e a produtos químicos, sendo também bastante prática e segura. Né? Os acessórios são instrumentos que irão auxiliar na medida direta da distância e durante a medição de uma distância, utilizando uma trena, é comum o uso de alguns acessórios como piquetes, estacas, testemunhas, balezas e níveis de cantoneira. Isso aí provavelmente vamos falar cada passo. Né? Primeiro a gente vai falar sobre os piquetes, são instrumentos
ou ferramentas necessárias para marcar os extremos do alinhamento a ser medido. Eles obedecem as seguintes características: fabricados em madeira roliça de seção quadrada com a superfície no topo plana, que vocês podem observar aí. Hoje, com a dificuldade de se obter madeira, né, o pessoal está utilizando muito o bambu, né? O bambu, ele, em vez de ser em forma quadrada, usa-se o bambu em forma arredondada, porque o bambu é em forma, né? Quando você corta o bambu em forma arredondada, você faz a medida do piquete de bambu em substituição de madeira. As características dos piquetes são assinalados na sua parte superior com taxinhas de cobre, pregos ou outras formas de marcações que sejam permanentes, pode ser inclusive com pinturas, né? E o comprimento variável de 15 a 30 centímetros. Isso aí vai depender do tipo de terreno em que é realizado a medição. O diâmetro varia de 3 a 5 centímetros e ele é cravado no solo, porém parte dele, cerca de 3 a 5 centímetros, deve permanecer visível, sendo que sua principal função é a materialização de um ponto topográfico no terreno. Comumente, em obras de terraplenagem ou de pavimentação, você usa o piquete para você nivelar a base da terraplenagem ou as bases, né, subleito, subbase e base da pavimentação, né? Estaca testemunha, né? Elas são utilizadas para facilitar a localização dos piquetes, indicando a sua posição aproximada. E elas são cravadas próximas ao piquete, cerca de 30 a 50 centímetros, fora do padrão da medição, e o comprimento varia de 15 a 40 centímetros. Geralmente o pessoal também substitui por bambu, né? Elas são normalmente em estradas, a cada 100 metros você tem uma estaca testemunha e ela é afastada 70 centímetros, diferente do terreno. O diâmetro varia de 3 a 5 centímetros e são chanfrados na parte superior para emitir uma inscrição. Vocês podem ver aqui do lado direito, tá? Indicando o nome e o número do piquete. Normalmente a parte chanfrada é gravada voltada para o piquete, como vocês estão vendo aqui na figura. Balizas. Balizas geralmente são utilizadas para manter o alinhamento na medição entre pontos, quando há necessidade de se executar vários lances, né? São construídas em madeira ou ferro, arredondado, sextavado ou oitavado. Nós temos hoje em ferro e terminados em ponta guarnecida de ferro, comprimento de 2 metros, diâmetro variável de 16 a 20 milímetros. Elas são pintadas em cores contrastantes, branco e vermelho ou branco e preto, para permitir que sejam facilmente visualizadas à distância. E elas devem ser mantidas na posição vertical sobre o ponto marcado no piquete com auxílio de um nível de cantoneira. Falar em nível de cantoneira, é um equipamento em forma de cantoneira dotado de bolha circular que permite o auxiliar segurar a baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre o alinhamento a medir. Ela existe uma bolha, né? E ao auxiliar, ao segurar a baliza e centralizando a bolha, isso significa que ela será numa posição vertical, ela está bem alinhada. Os cuidados na medida direta de distâncias, nós estamos falando em direta de distância, né?
são obtidas dependendo dos acessórios e dos cuidados tomados durante operações como manutenção do alinhamento, horizontalidade da trena e tensão uniforme nas extremidades. Nós temos uma tabela aí do lado direito, né? O tipo de trena e o tipo da precisão que nós temos. A fita de trena de aço, em 100 metros, a precisão dela é 1 centímetro, trena plástica 5 centímetros em 100 metros e a trena de lona 25 centímetros 100 metros. A fonte de erros nas medidas são catenária, tensão, temperatura, diastímetro não na horizontal, desvio vertical, verticalidade da baliza, alinhamento incorreto, desvio lateral e o comprimento incorreto de diastímetro. Professor, o que é catenária? Catenária é a curvatura da trena que aparece devido a seu peso, a gente pode observar aí na figura abaixo, em relação ao seu peso e ao comprimento medido. Para evitar esse tipo, é necessário utilizar trenas leves, não muito longas, e aplicar tensão apropriada, segundo normas do fabricante, às suas extremidades. Tensão. As tensões aplicadas às extremidades das trenas dificilmente se mantêm uniformes, o que ocasiona variação na flecha da catenária. Isso significa, gente, que a hora que você medir a trena e ela fazer uma curvatura por erro, ela pode dar uma medida inexata, né? Como está observando aqui em relação a essa flecha aqui, tá certo? Se ocasionar isso aqui, essa tensão que pode existir um problema. O erro devido à catenária para um único lance pode ser encontrado através dessa relação que vocês estão observando aqui embaixo. E esse erro ele pode ser cumulativo e pode provocar uma redução da trena. Assim, a distância horizontal correta, que a gente chama de DHC, entre dois pontos, será de acordo com a fórmula abaixo. Temperatura. Temperatura influi ocasionando dilatação das trenas metálicas, principalmente as trenas metálicas, e é um erro desprezível, mas não deixa de ser um erro, tá? O diastímetro, ou trena, não na horizontal ou desvio vertical, é um erro cometido quando a trena não é colocada em nível e ocorre principalmente devido à inclinação do terreno. Vocês podem observar aqui, né, que se eu esticar a trena aqui, dificilmente eu vou ter um erro, né? Mas se eu esticar parte por partes aqui, né, eu vou ter medidas exatamente exatas como está demonstrando aqui. As trenas não na horizontal ou desvio vertical, devido ao desvio vertical CDV, para um único lance pode ser encontrado através da relação embaixo entre o desnível do terreno, que a gente chama de DN, e o comprimento da trena. Tá? Esse erro também é cumulativo e ele é sempre positivo. Assim, a distância horizontal correta entre dois pontos será encontrada subtraindo-se da distância horizontal medida, e aí o desvio vertical CDV multiplicado pelo número de lances, como nós vimos anteriormente, dado como o diastímetro, tá? Diastímetro, gente, volta a insistir, é trena, né? É a nossa querida trena. As trenas não na horizontal, desvio vertical, numa trenada de 20 metros, um ponto está mais baixo do que o outro, 0,40 metros.
achar o erro ocasionado pelo desvio vertical. Numa linha, uma estaca intermediária está fora do alinhamento 50 centímetros. Achar o erro total, sabendo-se que as estacas foram colocadas de 20 em 20 metros e foram realizadas 2 treinadas. Então eu quero que vocês dão uma treinada, não treinada, né? E calcule, tá, em relação a essa treina, esses 2 itens, tá? O ponto está mais baixo, o outro 40, achar o erro, né? Então vocês podem achar o erro por esse aqui, né? E por essa aqui também. Ok, gente? Tá? Então, ó, repetindo, numa treinada de 20 metros, um ponto está mais baixo do que o outro 40. Achar o erro ocasionado pelo desvio vertical. Numa linha, o estaque intermediário está fora do alinhamento 50 centímetros. Achar o erro total, sabendo que as estacas foram colocadas de 20 em 20 metros e foram realizadas 2 treinadas. Verticalidade da baliza, né, ocasionado por inclinação da baliza. Esse tipo de erro só poderá ser evitado se for feito o uso de nível de cantoneira, né? Aqui, ó, tá o tracejado aqui é a posição correta da baliza, a baliza que está inclinada, né? Basta você utilizar o nível de cantoneira para deixar ela nessa posição aqui correta. O alinhamento incorreto, o desvio lateral, é um erro cometido quando o balizeiro não é observado com precisão. Em vez de ele põe a baliza inclinada para frente ou para trás, ele põe lateralmente, e a extremidade do diastímio fica fora do alinhamento, como vocês podem observar aqui, né, o direito ou a esquerda aqui, em relação ao ponto B. Nesse caso, né, a gente pode, no caso, se tiver algum problema em relação à tensão aplicada nas suas extremidades e também em relação à temperatura, a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui. Isso aqui nós estamos falando da medida diretas, viu, gente? De distâncias, tá? Ainda sobre diastímetro ou trenas, né? O DHC é a distância horizontal correta, o L aqui é o comprimento aferido, o LA comprimento nominal e DHM é a distância horizontal medida. Então, ó, nós temos outro exemplo aqui, ó, comprimento incorreto da trena, uma linha medida por uma corrente de 284,4 metros, mas a corrente devia ter 20 e tem 20,05. Achar o comprimento certo da linha, tá? Então, gente, mais um exercício aí, tá? Que vocês podem é, é, fazer, né? Então, ó, eu vou colocar a resposta aqui, ó. Eu quero que vocês achem, tá? Tentem fazer aí para chegar nessa 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 resposta, ok? Então a resposta aí, 283,69. Gostaria que vocês achassem, fizessem aí, né? Faz a tentativa, vê com vocês, né? Fazem a segunda aí, ó, lime para uma treina de deu 382,74.
A trena devia ter 20, mas é mais curta, tá? Achar o comprimento verdadeiro da linha, tá? Então, vê se vocês podem achar aí, né? Fazem aí, tá? A trena devia ter 20, mas é mais curta. Ela é mais curta, 0,03 metros. Tenta fazer isso aí, é quase praticamente inverso em relação à letra A aí, né? Tá? Então ela vai dar mais do que... Gente, cuidado, hein? Não vai pegar 0,03 e somar com isso aqui. Não é assim que se faz, tá bom? Na medição da distância horizontal entre os pontos A e B aqui, ó, procure-se na realidade medir a projeção de A no plano horizontal. Vocês estão vendo aqui, ó, o BH, distância horizontal, tá? Resultando na medição A', B', tá? É o que normalmente se faz, tá bom? Então, é possível identificar a medição de uma distância horizontal utilizando uma trena, bem como a distância inclinada e o desnível entre os mesmos pontos. Nós estamos vendo aqui na foto aqui, né, a direção horizontal, né, como foi no slide anterior, e nessa parte de baixo aqui, a inclinada, né, inclinada aqui, e esse aqui é o desnível, tá? É o desnível, tá certo? Quando não é possível medir distância entre dois pontos, utilizando somente uma medição com a trena, quando essa distância entre os dois pontos é maior que o comprimento da trena, costuma-se dividir a distância a ser medida em partes, chamada de lances, né? E a distância final entre os dois pontos será a somatória da distância de cada lance. O basileiro de ré, posicionado em A, orienta o balizeiro intermediário, cuja posição coincide com o final da trena, para que ele se mantenha nos alinhamentos A e B. Então, se você tiver uma trena de 5 metros, mas você tem um exemplo de 100 metros, então você vai ter vários lances, né, para chegar até o final, e a somatória disso vai ser a sua, a sua medida, né? Nós temos aí, ó, né, a cada 20 metros, uma trena de 20 metros, o comprimento da trena é 20 metros aqui, então a cada 20 metros você tem uma medida até chegar no final, em B aqui. Vocês podem notar que a última aqui, esse é só um exemplo, tá? Deu 8,35. Então basta você somar 20, 40, 60, 80, 88 metros e 35 centímetros. É a, essa medida por lance. Depois que você executa o lance, o balizeiro intermediário marca o final da trena com uma ficha, a haste metálica com uma das extremidades em forma de cunha e a outra em forma circular. O balizeiro de ré, então, ocupa a posição do balizeiro intermediário e esse, por sua vez, ocupará a nova posição final do diastímetro. Cada lance você tem que fazer a medição ou fazer uma contagem do tamanho exato do tipo da trena que você está utilizando, se é 10, 5, 20, 30 ou 50 metros. E aí você vai repetir o processo de deslocamento das balizas, ré e intermediária, e de marcação dos lances até que se chegue no ponto B. Amarração de detalhes, feições naturais artificiais do terreno é realizada utilizando-se somente de astímetros. Para tanto, é necessária a montagem no campo de uma rede de linhas distribuídas entre ângulos principais e secundários, às quais os detalhes serão amarrados. A essa rede de linhas denomina-se triangulação. Então, nós podemos
observar muito bem a amarração dos detalhes aí. O objetivo é a formação de triângulos principais ABC e ACD, né? ABC, tá? ABC. E A, C, D, tá? E tem os secundários aí, atingir mais facilmente todos os detalhes que se queira levantar. Essa amarração de regulação, você deve medir os alinhamentos Azinho e Bzinho, Azinho e Bzinho, né? E além do alinhamento principal DB, para que o canto superior esquerdo da piscina representado da figura a seguir fique determinado. A referida piscina só estará completamente amarrada se os outros cantos também forem triangulados, tá? Observe-se que para que a amarração não resulte errada, a base do triângulo amarrado deve coincidir com um dos lados do triângulo principal ou secundário, e o vértice daquele triângulo será sempre um dos pontos definidores do detalhe levantado. Não sei se vocês perceberam, ó, que é a ponta, tá, do detalhe aqui, onde que se fala da amarração, né, no sentido de A e no sentido de B, tá? Essa aí é a amarração usando o triângulos, tá? E amarração de detalhes por perpendiculares tomados a olho, é o caso da figura abaixo, né? Principalmente quando você tem medir taludes de aterro ou principalmente alinhamentos em estradas, né? Você vai sempre medir puxando para o contorno da estrada fique determinado, como é o caso aqui, ó, a 90 graus, tá? Então aqui sempre vai ser 90 graus, tá? Sempre vai ter aqui 90 graus, tá? Os alinhamentos, ok? Esse método ele consiste em passar por um ponto A de um alinhamento AB conhecido, de uma perpendicular, como a gente está vendo aqui. Utilizando os 12 primeiros metros de uma trena, dispõe-se respectivamente dos lados 3, 4 e 5 metros de um triângulo retângulo, né? De 0 e 12 metros estariam coincidentes em C, situado a 3 metros do ponto A. Isso é só um exemplo, tá, gente? O sétimo metro, soma dos lados 3 e 4, tá? É representado pelo ponto D, tá? Se ajusta facilmente em função dos pontos A, tá? E C já marcados. Então, aí é só utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Esse método consiste em passar uma perpendicular um alinhamento B conhecido por um ponto C qualquer. Desse alinhamento, marque-se no campo um triângulo equilátero, exatamente igual ao triângulo, como se você fosse fazer a, a face dele, né? Como é 12 metros, o F passaria a ser 6. Se ajusta facilmente em função do ponto D e E, facilmente marcados. Para a medida das distâncias entre pontos não intervisíveis, ou seja, em que a mesma não possa ser obtida pela existência de algum obstáculo, edificação, lago, alagado, mata, costuma fazer uso de marcação em campo de triângulos semelhantes, né? Esse triângulo aqui, ó,
ele é semelhante, tá, ao triângulo maior aqui. Triângulo maior, ok? Então, triângulo maior aqui são iguais. Para que a distância AB possa ser determinada, a distância AB aqui, ó, essa distância aqui ser determinada de A a B, escolha-se um ponto C aqui, qualquer, né, do terreno, onde possam ser avistados os pontos A e B. Mede-se a distância C e A, mede-se essa distância aqui, e C e B, mede-se essa distância aqui, tá? E o meio do caminho de C e A, meio caminho, tá? De C, A e C são marcados os pontos D e E. A distância de E também deve ser medida, tá? Após estabelecer a relação de semelhança entre os triângulos CAB e CDE, a distância AB será dada por AB igual CA, que multiplica DE, dividido por CD. Ok? Isso aí se presta bastante atenção, né? E com o e-book na mão para resolver as tarefas futuramente, tá? Então, exercício. Amarre a posição das árvores aqui, ó, da edificação, tá? E das calçadas em relação ao lado AB de um triângulo marcado no campo, como mostra a figura abaixo. Utiliza o método da triangulação das perpendiculares ou ambos, né? Pratica aí um pouquinho, tá, gente? Tá? A sugestão é o seguinte, vou fazer uma dica aqui, ó, tá? E aqui, ok? Isso aí é uma sugestão. O processo de medida indireta. Agora vamos falar sobre medidas indiretas, tá? De distância. A gente denomina-se taquiometria ou estadimetria, e elas são medidas através do retículo ou estadio do teodolito e da régua graduada, que são medidas as leituras necessárias ao cálculo das distâncias horizontais e verticais. As observações de campo são realizadas com auxílio de teodolitos ou estação, ou estação. Minha letra é horrível, tá, gente? São realizadas com esses aparelhos, realiza a medição do ângulo vertical, o ângulo zenital, o qual, em conjunto com as leituras efetuadas, serão utilizados no cálculo das distâncias. Vocês podem observar aqui que existe um aparelho, tá? Aqui está o horizonte, ele está no norte, a gente chama de zênite, e no sul nadir, né? Aí nós temos o ângulo zenital aqui, um ângulo vertical positivo e outro negativo, e o ângulo nadiral, né? Em relação ao horizonte. Esse processo de medida de distância ele é indireto quando essas distâncias são calculadas em função da medida de outras grandezas, não havendo, portanto, necessidade de percorrê-las para compará-las com a grandeza padrão.
Os equipamentos utilizados na medida indireta de distância são principalmente teodolito ou nível e estação. Aqui faltou, né? O teodolito ou estação é utilizado na leitura de ângulos horizontais e verticais e da régua graduada. O nível é utilizado somente para a leitura da régua, tá? Aqui faltou estação, tá, gente? Nós temos 3 gerações de teodolitos aí, né? O primeiro mecânico e de leitura externa, o óptico, prismático e com leitura interna, e finalmente o último, eletrônico, leitura digital, que também se transforma numa estação, tá? Numa estação. Nós temos aí um teodolito ou uma estação, eles são exatamente iguais, só que a estação ela tem um armazenamento mais completo do que o teodolito digital, né? Eu não vou falar de cada um, mas vocês podem observar quando voltarem às aulas práticas, já tem uma similaridade com o que vocês já viram em sala de aula, né? Tá certo? Então, preste bastante atenção, tem uns azuis, né? A função de cada um das medidas aí que você possa aprender, tá? A luneta do teodolito, ângulo vertical para cima de 0 a 180, tá bom? Ele mede de 0 a 180. As visadas perpendicular ângulo 90, o ascendente ângulo menor de 90 e o descendente fica ângulo entre 90 e 180 graus. O retículo é esse aqui, ó. Essas linhas aqui são 3 fios estadimétricos, né? 1, 2 e 3, tá? Que é o FS, o FM, que é o mais importante de todos eles, tá? E o FI. Um fio estadimétrico vertical, tá? E quando você tem a posição aí, o FS menos F1 vai me dar o FM, que é o H, né? E aqui vai me dar o H. Os acessórios para as leituras indiretas são o tripé, que a gente está vendo aqui, o fio de prumo, que serve para posicionar o aparelho exatamente sobre o ponto, e a lupa, tá? A lupa para a leitura dos ângulos. Nós estamos vendo aqui o piquete. Eu vou trocar aqui. Aqui nós temos o piquete, né? Aqui estava posicionando o tripé sobre o piquete e aqui o prumo óptico, né? Você visualiza aqui para ver se está tudo bem aqui no alinhamento do piquete. Aqui ele está com um preguinho aqui, ó. Vou sinalizar bem aqui, ó. Tá com um preguinho aí, tá certo? Então tá. Aí, no aparelho, tanto do teodolito como da estação, nós temos os parafusos calantes, aquele que quando você coloca em cima do tripé, são esses
parafusos aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, aqui está escondido, são 3 parafusos calantes, tá? Que você vai dimensionar com as bolhas, né, centralizar o aparelho, tá? Então, aqui você pode observar, ó, aqui são os parafusos calantes. Aqui está a medida que você vai posicionar e depois que você coloca a bolha aqui, ó, tá vendo? Centralizada a bolha, você roda nesse sentido aqui a 90 graus e coloca novamente a bolha centralizada. Mira ou régua graduada é uma régua de madeira ou alumínio ou de PVC graduada em metro, decímetro, centímetro e milímetro, utilizada em determinação de distâncias horizontais e verticais. Nós temos agora esse tipo aqui no Instituto Federal e também nas costas da régua, nós temos as medidas também para facilitar. É que ainda utiliza muito esse padrão ainda, tem muito no mercado esse padrão. Então nós temos que ensiná-los a utilizar esse tipo de padrão. O outro ele facilita porque quando você faz a medição ele já te dá a medida direta, né? Isso quando a gente vê a aula presencial, a gente vai poder demonstrar a régua na face contrária da régua, as medidas que elas são certinhas. A régua de 4 metros de comprimento, ela é retrátil de cada metro, né? E as respectivas divisões do metro, tá? Então, ó, como é medido isso aqui, ó, tá? Cada tracinho desse aqui, preto, ó, esse aqui significa que é 1 metro. O ponto aqui, ó, se aparecer, é 1 metro. Se não tiver ponto, são centímetros. Se tiver 2 pontos, é 2 metros. E se tiver 3 pontos, é 3 metros, tá? No caso aqui, é 1 metro, tá? E cada traço negrinho desse aqui, ó, é 1 centímetro. É ou 10 milímetros, tá? O branco aqui, ó, é 1 centímetro também, tá? Então, ó, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 5 centímetros. Então, ó, então 10 centímetros aqui você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 centímetros aqui, tá? O início, se for aqui, ó, ele está dando um exemplo aqui, ó. Então é 1 metro, porque é aqui, ó, está indicando 1, tá? 2, então 1,2, tá? Tá certo? Então, e de A a B aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 85 que está na metade aqui, tá? Né? 0 centímetro aqui, ó, é 1,2, né? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui facilita mais, ó, tá? Existe essa régua aqui, que ela é vermelha, mas tem um ponto, né? E ela te determina aqui, ó, com mais facilidade de você fazer a medição.
Se tem um ponto aqui, é 1 metro, tá? Então, ó, 1 centímetro aqui e 1 centímetro preto, tá? 1 centímetro aqui, 1 centímetro preto, tá bom? Tá certo? Se for esse tipo de régua, né? Aqui tem 5 centímetros, por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Cada aqui, ó, é 1 centímetro, tá? 1 centímetro, 1 centímetro. Mais esses aqui também, que é 1 centímetro. Me dá os 5 centímetros, né? 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aqui se formou 10 centímetros. Tá bom? É igual aqui, é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. É para esse tipo de régua aqui, diferenciada. Tá? 10 centímetros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. Fácil de contar. Eu acho essa régua mais fácil. Essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. Tá? Então isso facilita mais. Tá? Então aqui, ó, 1 centímetro, uma perninha dessa, 90 centímetros. Tá? 90 centímetros é aqui. 90 centímetros. Aqui termina o 80 centímetros, que inicia-se um 90 centímetros aqui, tá bom? Aqui é 80 centímetros, aqui 3 pontinhos, 3 metros, aqui 2 metros e aqui 1 metro. Aqui 2 metros e 80 se fosse para... E aqui? São exemplos de leituras aqui. Aqui é 1,15 m, que está na metade aqui, ó. Né? Você tem que ter sensibilidade para medir em campo, né? Aqui dá 1 e aqui dá 15, né? Se fosse mais esse aqui, era 20. 1,02. Tá bom? Aqui 1,38 m, aqui é 3. A medida aqui. Se aqui é 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1,38. Fácil, né, gente? Então, ó, as medidas, os métodos da medida direta, distância horizontal visada horizontal, distância horizontal visada inclinada, distância vertical, diferença de nível visada ascendente e distância vertical visada descendente, tá? Nós temos aí, ó, a visada horizontal, dá uma degustada aí, tá? Parece meio confuso, mas isso aqui é uma luneta, né? E a gente calcula a distância horizontal. Nós temos aqui no final, tá? Você olhar na figura aí, te facilita, tá? Os cálculos aí. O que é D? 100 vezes H, e DH é D mais C. Qual que é H? Vamos voltar aqui, né? H é de A a B, essa figurinha aqui. Então você pode tirar de todas as distâncias, tá?
e você tem a visada horizontal, a distância horizontal é 100 vezes H mais C. Tá? C é uma constante de Reichenbach, que assume o valor de 0 centímetro para equipamentos com lunetas analáticas e valores que variam de 25 centímetros a 50 centímetros para equipamento com lunetas aláticas. Nós vamos falar sobre isso, né? O que são lunetas aláticas? Nos aparelhos antigos, a posição do vértice do triângulo estadimétrico era variável, já que o foco do sistema óptico variava com a distância do objeto visado, que são as lunetas aláticas, que são variáveis, como na figura abaixo. Tá? Então você tem que utilizar essa equação aqui, 100 vezes H mais C. Tá? Nas analáticas, tá? São lunetas mais modernas, são, né, com inclusão de mais uma lente chamada analisadora. E no caso da estação, ela já te obtém dentro do programa, né? Já te dá essas distâncias, né? A posição do foco passou a ser fixa, imutável. Nós temos aí a visada inclinada de um terreno, tá? E essa visada inclinada, ela te dá essa equaçãozinha aí. Você tem que utilizar o cosseno do ângulo. A visada inclinada, né? Ela está destrinchada aí para você, se tiver algum exercício para você obter, né? E aí nós temos o resumo das equações das distâncias horizontais em relação aos instrumentos analáticos e instrumentos aláticos, né? Os instrumentos analáticos é o que geralmente se usa hoje em dia e preferencialmente a estação te dá já a visada horizontal e inclinada, basta você fazer a anotação. Nós temos aí exemplo de distância horizontal, a mira aqui, ó, o teodolito é a estação aqui no meio, a mira 2. A visada descendente, tá? Eu estou com a minha estação aqui, essa é uma certa altura em relação a, a esse ponto, tá? E eu tenho ainda, para a visada descendente, eu tenho 1,43 m, é a minha diferença, tá? Em relação a esse ponto aqui, passo a passo da minha estação, tá? Distância natural e distância horizontal, qual será a distância? 100 vezes H, né? E isso aqui é o que eu estou olhando, que ele achou 1,43 m, né? 1,43 m, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? A visada aqui, ó, não chega no 5, tá? É mais ou menos a metade aqui. Eu consideraria, se fosse a posição aqui, 45, tá? 45. Eu consideraria 45. Então, ó, o FS aqui, ó, o FS aqui, ó, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tá dando aqui, ó, quase no 2, né? Quase no 2. Então, ó, 0,192, tá? Porque ele tá no 1, tá no 1 metro. Então, 0,192, tá? O FI, que são o último aqui, ó, ele está exatamente no
0,100. No começo aqui. 0,192 menos 0,100, 0, o FM aqui, ó, 0,092. 0,092 é, é a altura, é o H, tá? Aqui vai dar 1 metro e 1, 2, 3, 4, né? Aqui a metade aqui é 5, né? Mas ele está colocando 3, 1,43 m. Então, no caso aqui, gente, presta atenção. Essa medida aqui, deixa eu mudar aqui para a borracha. É o teodolito. Nos teodolitos digitais, quando ele te dá o ângulo aqui, ó, 99, 39, 55, digitalmente você tem que diminuir, porque ele não armazena o teodolito, ele não armazena. Então, menos 90 graus, nesse caso, quando ele mediu aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, 9 graus, 39 minutos e 55. Esse ângulo aqui, ó, tá? 9 graus. No caso da estação, a estação vai te dar diretamente no visor esse ângulo aqui. 9 graus, 39 minutos, 55 segundos. Ele vai te dar direto, que é diferente do... Tá? Você acha o DH aqui. Tá? Avisada ascendente, você tem o FM, que é o FS mais FI dividido por 2. O F é nada mais que, né, que a leitura ali do meio, né, que é a importante que você está medindo. Então, a distância natural, né, que é a distância vertical, né, você tem essa equaçãozinha aí, tá? Avisada antecedente, você pode perceber que quando ela for positivo é subida ou aclive, e se ela for negativa significa que sua medição está em declive. Então, avisada descendente, a equação é 50 vezes H seno de 2 alfa mais Fm menos I. Tá, gente? Se for positivo, nesse caso da avisada descendente, ao contrário da ascendente, ela é declive, e negativo é aclive. Nós temos aí, para calcular o DN, nesse caso aqui, tá? Basta você pegar todos os dados para você fazer a distância vertical. Bem, pessoal, esse é o fim da aula 4. A próxima aula, que é o comecinho de maio, é a prova. Vou passar uma tarefa para vocês. Treinem bastante, desde a primeira aula até a quarta aula. E teremos, eu vou basear a prova nos exercícios que serão dados a vocês. Treinem bastante. A prova tem uma duração de 5 horas, para vocês fazerem a prova de 5 horas, e vocês têm um determinado tempo para entregar essa prova, tá bom? Então, ó, fique com Deus e até a próxima.